lá. Espiritismo na atualidade, né? Então, nós estamos no ano 2023, né? Século 21. Daqui a pouco já estamos aí ficando todos velhinhos, né? E a doutrina está aí. Quantos anos? 150 anos, né? Mais de 160 já. Então, vamos entender um pouquinho, que eu vou tratar hoje aqui um pouquinho da história, né? E desculpa, assim, para quem obviamente já conhece a história, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas eu acho que vale a pena a gente voltar em algumas coisinhas, né? Então, a história do Espiritismo, o que é o Espiritismo em si, né? As máximas, né, que a gente aprende, provavelmente muitos aqui já ouviram, fora da caridade não há salvação, né? O Espiritismo nunca falou fora da igreja não há salvação. Sim, fora da caridade não há salvação. E caridade não é só o ato de doar alguma coisa, né? Um objeto, mas realmente cuidar de alguém, né? O ato de doar amor para alguém. Vamos falar um pouquinho sobre adoração, né? Idolatria, adoração. Isso existe em todos os lugares. E nós não estamos livres disso, né? Dentro da doutrina espírita também há adoração, há idolatria. Que não deveria existir, pelo aquilo que a gente aprende, mas existe. Por quê? Porque nós somos imperfeitos, né? Nós estamos ainda em desenvolvimento. Vamos falar um pouquinho sobre o estudo da doutrina. Eu, particularmente, cada um de nós aqui tem uma raiz, né? Um porquê de estar no Espiritismo, ou porquê gostar tanto. Eu, particularmente, gosto muito do estudo, de aprender, entender, refletir, porque, afinal de contas, vocês vão ver pela história do Espiritismo, começou através de estudiosos, né? De pessoas que queriam entender o que estava acontecendo, não eram religiosos, né? A gente não está aqui pela religião em si só, a gente está aqui pela lógica da coisa, né? E a religião, obviamente, também nos conforta. Então, vamos falar sobre isso. E aí eu vou entrar num assunto que são algumas polêmicas, né? Que estão acontecendo agora, já aconteceram ao longo de toda a história, desde o começo, né? Quando Kardec começou lá em 1850 e pouco, eles enfrentaram muito bloqueio, muitas pessoas, muita resistência. E você imagina, né, no século XIX, e ele começou com aquelas ideias, ou estudar aquelas ideias. Imagina a resistência que existia. Se hoje, até hoje, né, 160 anos depois, ainda existe uma resistência, e aí eu quero que a gente faça uma reflexão em relação a isso, às nossas resistências também, né? Hoje nós estamos aqui, temos um conhecimento, temos um aprendizado, que tipo de resistência nós temos, né, a outras coisas, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. E depois o futuro da doutrina, né? O que cada um de nós aqui acredita, o que será, qual será o futuro? Eu vou emitir a minha opinião. Então eu vou deixar uma coisa clara para vocês aqui, que eu acho muito importante de qualquer pessoa que faça uma palestra. Quando a gente está falando sobre uma doutrina, sobre uma linha, né, de raciocínio, você tem que falar dentro daquilo que existe, que está escrito, que tem bibliografia, né? E não emitir a sua opinião. A sua opinião, quando você quer deixar a sua opinião, você tem que deixar claro que é a sua opinião, a sua interpretação. Que ela pode ser errada e pode ser certa, né? Tudo que eu estou falando hoje aqui para vocês, daqui 10 anos eu posso refletir e falar, não era bem aquilo, né? Eu estou aprendendo aqui hoje, para mim é um pouquinho diferente. Isso é normal e não tem nada de errado, por isso que eu falei no começo, sem julgamentos, né? Mas a gente tem que, ainda mais como palestrante, no sentido de que a gente está expondo um assunto, a gente procura, né, ao máximo, expor aquele assunto dentro daquilo que está escrito, que foi, de alguma forma, abordado dentro da doutrina. Que, por sinal, foi muito bem abordado, né? Não só pela codificação do Kardec, né? Os 5 principais livros, lá em 1800 e pouco, século XIX, né? E também depois, né, com muitos outros estudos, principalmente no Brasil. Quem não conhece Chico Xavier, quem não conhece Divaldo, né, os grandes médiuns, né, que a gente idolatra, né, ou a gente tem adoração também, que a gente vai falar sobre isso, mas que foram realmente, que contribuíram muito, né, com conhecimentos, com divulgação. Só o Chico Xavier foram mais de 400 livros escritos, né? Então você imagina quanta informação a gente tem. Então é um ponto que eu também quero tocar. Então a gente tem informação suficiente para trabalhar esse assunto, assimilar, né, digerir e aceitar ou não, aí depende de cada um, né? Que agora ir contra já é uma outra coisa diferente, né? Porque aí você já está indo para uma linha, você pode desafiar no sentido, o que pode ser a mais daquilo, o que pode ser além daquilo, mas não
ir contra uma coisa que já foi provada. Ou você acredita ou você não acredita, né? E o Espiritismo ele sempre tentou mostrar para as coisas de uma forma o mais clara possível, sem misticismo, sem criar ideias. O que aquilo que são ideias é chamado de filosofia, e por isso que dentro da doutrina espírita a gente fala da religião, da filosofia e da ciência, né? Para justamente aquilo que a gente não consegue explicar ainda, a doutrina se utilizou da filosofia. Então vamos lá. Espiritismo, berço, França. Ninguém tem dúvida sobre isso, né? Kardec, nessa encarnação dele, naquele momento, nasceu na França. Na verdade, o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivali. Esse era o nome dele em francês. Com certeza não é assim. Se alguém fala francês aqui, me desculpa. Não sou bom no francês. E ele iniciou naquela época uma série de estudos sobre a manifestação dos espíritos. E daí que veio, obviamente, o nome Espiritismo, né? Porque ele estava estudando os espíritos que se comunicavam. E esse nome Espiritismo, no português ou em inglês que a gente fala espiritista, não existia. Existia o termo espiritualista, né? Existia o espírito, mas não espiritismo, né? Esse nome foi criado depois com a codificação de Kardec. Então ele observava os fenômenos das mesas girantes, sessões de contato com espíritos de pessoas mortas. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Todo mundo já ouviu falar? Nunca? Então, ele começou estudando. Então, o professor Rivail, ele, lógico, França, vamos aí de novo para o momento cultural, né? E histórico. França era o quê? O centro do mundo. Era a nova Roma, né? Era o império daquele momento. E muita coisa acontecia ali. Revolução Industrial, né, que aconteceu. E não é por acaso. A gente estudando mais, a gente acreditando naquilo que a gente acredita como espírita, a gente entende ainda mais que não é por acaso que isso aconteceu lá. Por que não foi na Nova Zelândia? Por que não foi no Japão? Foi lá. Porque a França era realmente onde as pessoas estavam se desenvolvendo mais intelectualmente, buscando conhecimentos. Ok. Seu primeiro livro básico, O Filósofo, foi editado precisamente em 18 de abril de 1857. Muita gente nem sabe disso. Teve muitos opositores, como eu falei, né? A doutrina ela passou por momentos bem difíceis, mas ao mesmo tempo que ela tinha cientistas, religiosos como opositores, ela também tinha dezenas de homens ilustres do outro lado, né? Porque ele começou um estudo, ele começou a ver que aquilo existia, não sabia o que era, e ele falou, preciso entender, vamos montar uma sociedade que a gente possa entender, e começou a convocar várias pessoas que acreditavam, já tinham ouvido falar sobre o assunto e queriam realmente desenvolver aquilo, né? Então, apesar dessa negação, existia, sim, muitas pessoas de um porte, vamos dizer assim, influência, né? De influência muito grande. E isso, obviamente, ajudou a doutrina naquela época a ser desenvolvida. Bom, aí nós temos que entender também, de novo, vou falar muito aqui do contexto histórico, contexto cultural, porque isso vai importar lá quando a gente chegar lá no momento da polêmica, que é que eu quero chegar. Afinal de tudo, eu quero chegar lá na polêmica. A gente está falando do espiritismo na atualidade, então eu quero saber o que está acontecendo agora, certo? Na nossa atualidade, não em 1800, porque já não é mais atualidade. E qual era a influência daquela época? O que dominava na França, na Europa, principalmente na França, e qual era a influência que Kardec tinha? Formação da igreja antiga, da igreja cristã, católica, protestante, seja qual for, né? Que tinha na época. Então, muitas dessas coisas vieram, obviamente, ligadas àquilo que aqueles seres, aquelas pessoas que estavam naquela época aprendendo e estudando, também tinham como background, né? Como conhecimentos próprios, né? De cultura também. E anos depois a gente vê isso com quem? Com um senhor chamado Chico Xavier, né? Muito famoso no Brasil. Também, de uma certa forma, ele levou a doutrina muito para uma questão religiosa. Tem alguma coisa errada nisso? Claro que não. Ele fez o papel dele com aquilo que ele acreditava e fez muito bem feito, né? Tanto é que hoje ele é uma pessoa, né, muito considerada tudo que ele fez. Só que, obviamente, teve um cunho
voltado para aquilo que ele conhecia, né? Que era ligado à antiga igreja que a gente conhecia, a igreja católica, algumas igrejas protestantes, e tudo bem, essa é a nossa cultura. O Brasil, até poucos anos atrás, era 95% de católicos, né? Não estou falando só de cristãos, mas era muito grande. E aí a gente volta um pouquinho no tempo, né? Quem se lembra na história, quando a gente já trouxe aqui a perseguição aos cristãos, né? Que aconteceram lá logo depois que Cristo desencarnou, aí os apóstolos eram perseguidos, qualquer pessoa que se dissesse cristã era perseguida, certo? Seja, mas eu estou dando um exemplo da história, os cristãos eram perseguidos. Hoje não existe essa perseguição, existe sim conflitos entre religiões, e eu não estou falando de uma religião específica, eu estou falando de cristãos, né? De forma geral. E será que tem alguma similaridade com aquilo que a doutrina espírita passou lá em 1800 e pouco, quando Kardec também estava tentando provar para as pessoas, mostrar que existia algo mais? Será que existe isso ainda até hoje? O que vocês acham? Existe preconceitos? Sim. Existe. Infelizmente existe. Mas, e como nós fazemos com outras religiões também? Nós somos preconceituosos? Também somos. Infelizmente. Ou seja, é um ciclo, a gente ainda tem muito que aprender. A gente está melhor, né? A gente se sente melhor, mas ainda há muito para se fazer, né? Porque o que a gente prega? Respeitar o próximo, respeitar a opinião do próximo, não julgar, né? Tentar ao máximo fazer. Só que é difícil, né? Nós somos humanos, nós erramos muito. E infelizmente, né? Aí é um momento, por isso eu trouxe esse tema Espiritismo na atualidade, esse julgamento, esse respeito pelo próximo, pela opinião do próximo, pela diferença, está cada vez pior. Dá a impressão em alguns momentos que a gente está regredindo, né? Infelizmente. Eu me orgulhava no passado de falar, pô, eu sou brasileiro, eu continuo me orgulhando, obviamente, de ser brasileiro, mas no sentido assim, pô, o brasileiro é de paz, né? A gente não vai ficar arrumando confusão a gente vai sempre tentar ser, apaziguar, ser o meio termo ali para tentar, e a gente já não está vendo mais isso no nosso país, né? Infelizmente, pela questão política, e a questão política influencia em todos os meios. Nós não podemos fechar nossos olhos. Ah, não, política é política, a religião aqui. Não, as coisas se misturam porque as pessoas são as mesmas. Esse mesmo radical na política, ele pode ser um radical na religião, ou vice-versa. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com os nossos radicalismos, né? É isso que eu quero trazer aqui pra gente. Aí um ponto que eu só botei aqui, apesar eu acho que todos vocês sabem, mas a doutrina se chama doutrina espírita, não se chama espírita kardecista ou espiritismo kardecista, por favor. Kardec foi quem criou, mas a doutrina se chama espírita ou espiritismo. A gente vê muitas pessoas falando, eu sou espírita kardecista. Por quê? Existe outro espírita? Não existe. Então, isso é importante, isso faz parte de estudo, né? Não é nenhum pecado, né? Não existe pecado para isso, mas vamos entender. Da onde vem isso? Sabe da onde que vem isso? Das pessoas começarem a falar, eu sou espírita kardecista? Alguém tem alguma ideia? Eu imagino que seja para desassociar até de religião de matriz africana. Perfeitamente correto. É isso mesmo. E isso é o quê? Preconceito. Então nós mesmos, dentro da doutrina espírita, temos preconceitos. Que nós temos que quebrar isso se a gente quer realmente ser melhor. E eu estou generalizando, eu não estou dizendo que tem alguém aqui, mas existe. Então se a gente começa a aprender, muitas vezes é a falta do conhecimento. Eu ouvi alguém falar, eu repito, né? Normal. Por isso que a doutrina espírita, ela quer que a gente estude, ela quer que a gente vá atrás. Tudo que eu falar aqui, pelo amor de Deus, saiam daqui com o tempo que vocês precisarem, verifiquem se tudo que eu falei é verdade. É importante isso. Vamos estudar, vamos tentar buscar. Se eu estiver errado, vem um dia para mim e fala, cara, aquilo que você falou não estava muito certo, vamos conversar sobre isso? Às vezes eu não entendi bem, né? Isso acontece. Mas então, esse ponto eu gosto sempre de chamar atenção. Porque eu vejo muitas pessoas falando isso, não intencionalmente, sem saber, né? Então nós somos espíritas, a doutrina se chama espiritismo. A ideia de falar eu sou espírita kardecista é para diferenciar, porque algumas religiões espiritualistas, não são espíritas, como a Umbanda ou outras, mas eu falo da Umbanda porque eu conheço, começaram a se utilizar também, eu sou espírita. Você é espírita? Eu vou num terreiro de Umbanda. Tá, então eu sou umbandista. Que existe também um preconceito sobre isso. Por que preconceito? Né? Eles também têm a crença, também fazem o bem, né? Porque as pessoas confundem.
Acham que porque vai num terreno de umbanda, alguma coisa, está fazendo mal. Isso não é verdade. O mal ele é feito em todos os lugares. Ele pode ser feito aqui dentro, ele pode ser feito na igreja ali da ponta, na outra igreja ali, na sinagoga, na sua casa. O mal pelo pensamento que a gente faz a maior parte do tempo. Não é a religião em si. Então, por favor, eu me coloquei à disposição hoje para essa palestra justamente para quebrar essas coisas. Eu sei que são poucos aqui, espero que isso se multiplique, porque eu ouço muito isso, né? E a gente tem que aprender que não é o correto. Não vou falar que é errado, não é o correto, né? Vocês sabem que o Brasil, esse censo aqui, eu já vou ser bem claro, não tenho certeza se está certo ou não, mas tem mais de 4 milhões de adeptos do Espiritismo. Será que esse número faz sentido? A gente tem um país de 315 milhões? 215 milhões? 4 milhões de adeptos espíritas. Aí é censo, né? Quantas pessoas vão lá no censo? Qual a sua religião? Né? Será que eles falam? Eu acredito no espiritismo. Porque ele não é espírita, mas ele acredita. Então não importa isso, né? A religião é considerada uma das 8 principais do mundo também. Não sei se é verdade. Só trouxe um dado que eu li. Eu quis trazer aqui. Quando eu tenho certeza, eu falo. Agora, esse eu não sei se é verdade. Porque a gente sabe, né? Nós temos a Igreja Católica, né? De uma certa forma, acho que é uma das maiores. Temos o judaísmo, temos o budismo, temos muitas outras religiões. Eu não sei se realmente o espiritismo pode ser a 8ª maior do mundo, não sei. Mas, de qualquer maneira, isso são só números só para chamar nossa atenção de quanto é importante quando a gente fala alguma coisa sobre a doutrina. E estima-se que existam cerca de 15 milhões de seguidores no mundo. Tá? Então, aquele número de 4 milhões é no Brasil, 15 milhões mundo afora. Na França, não, a França é desse tamanho, né? Deve ter, sei lá, nem 100 mil lá. E nasceu lá, né? Por que será? Mas faz parte. Bom, tudo bem aqui. Se alguém tiver um número melhor, depois traz para mim. Eu sou curioso para essas coisas. E aí, o que é o Espiritismo? Né? Todo mundo tem claro aqui o que é o Espiritismo? Tem alguém que tem alguma dúvida sobre o que é o Espiritismo? Não? Então, eu vou colocar alguns pontos aqui para a gente marcar. Primeiro, um dos ideais, né, da doutrina espírita é a reencarnação. Se você não acredita ainda em reencarnação, você não pode ser espírita. Mentira, brincadeira. Você pode. Um dia você vai acreditar. Né? Acontece. Eu estou gostando da doutrina, que ela está me passando, a mensagem, mas eu não consigo acreditar na encarnação. Para mim é difícil. Já vi muitas pessoas com esse problema. Né? Acontece, mas aí que é a importância do estudo, do envolvimento, do aprendizado, que as coisas vão se esclarecendo e vai ficando muito mais lógico, né? Para aquelas pessoas que gostam bastante de lógica, é importante. Reencarnação. Então, dentro da doutrina espírita, se você não acredita em reencarnação, você precisa de médico, hein? Precisa se tratar, porque você precisa entender a reencarnação. Imortalidade da alma. Né? Então, a gente entende que a nossa alma, ela é imortal. Nós vamos reencarnar várias vezes, muitas vezes, né, Valmer? Quantas? 1000? Será? E a nossa alma é imortal. Né? E tem dentro da própria doutrina falando, que já essa pergunta sempre sai, né? Mas e os espíritos? Eles foram criados uma vez só por Deus e acabou? Não, eles são criados constantemente. Aí é um assunto mais complexo que a gente tem que tratar em outro momento. E a mediunidade, né? É um dos ideais também. O que é mediunidade? É o entendimento de que uma pessoa encarnada, um espírito encarnado, como nós aqui, acho que eu só estou vendo encarnado, pelo jeito que é. Todos encarnados. Não tem o desencarnado, tá falando para isso. Mas eu não estou vendo aqui, mas ó, né? A gente consegue se comunicar com eles através de um benefício que foi dado a nós, a todos nós, de se comunicar com os desencarnados. Por alguma razão, por algum motivo. Então, isso é a mediunidade. Existem vários tipos de mediunidade, vários níveis de mediunidade, várias pessoas que não sabem ter mediunidade, mas todos têm ela, de alguma forma, latente ou não latente, ela existe. Então, muitas vezes, aí é uma outra... Olha, estou vendendo aulas aqui, mas a mediunidade então, reencarnação, imortalidade da alma, mediunidade. Quais são os principais preceitos da doutrina espírita? O Espiritismo tem 3 preceitos. O da evolução do espírito, né, que acontece através da reencarnação.
a existência da vida em outros mundos. Aqui eu estou falando outros mundos. E aí vem o nosso ponto, que há um debate enorme. O que eu estou falando de outros mundos? Planetas, outros planetas? Também. Mas eu também estou falando de outros mundos no sentido que não é o mundo que eu estou vendo aqui. Né? Esse plano, a gente usa muito a palavra plano, né? Eu estou nesse plano encarnado, existe o plano dos encarnados, só que esse plano são vários planos, são vários mundos, várias camadas. E também estamos falando de outros mundos. Ah, eu acredito em extraterrestre, isso não é o ponto aqui, mas sim, outros mundos, outros tipos de espíritos, outros tipos de encarnação que existem, e isso é tratado na doutrina espírita. Não é um maluco que acredita em UFO que vai falar sobre isso. Isso foi falado desde o começo, desde 1800 e tralalá, com Allan Kardec. Né? Tem uns malucos que falam que existe UFO aí, mas, né? E, obviamente, a prática mediúnica, né? Que eu acabei de falar, como forma de comunicação entre os vivos e os mortos. E aí, uma vez eu trouxe numa palestra aqui, alguém trouxe, aí eu comentei. Vocês sabiam que foi proibido falar com os mortos? Eu acho que tem uma passagem da Bíblia, né, Bárbara? Me ajuda aí, você que é que fala assim, vocês são proibidos, né, Moisés? São proibidos de falar com os mortos. Por que alguém proibiria de falar com os mortos se os mortos você não consegue falar com eles? Por que vocês acham? Porque você pode. Eles já sabiam disso, eles já acreditavam nisso, só que eles não queriam. Então, gente, a doutrina espírita não trouxe nada de novo. Ela simplesmente tentou, Kardec, com os acontecimentos daquela época, com uma cabeça mais elucidada do que há 2000 anos ou tantos anos atrás, tentou trazer aquilo de uma forma mais simples. Gente, isso existe, vocês estão aqui, temporário, existem outros planos, outros mundos, que a gente se comunica através dos médios, que já existia há 2000 anos atrás. Ou mais, né? Óbvio que mais, mas... Então, ninguém falaria não se comunique com os mortos se não acreditasse que você possa se comunicar com os mortos, né? E quem é esse cara aí? Quem que era mesmo? Hein, Bárbara? Aí, Moisés. Quem é Moisés? Então, tá vendo? Mais uma prova. E aí tem uma parte muito importante da doutrina espírita, que é o quê? Fazer o bem como forma de melhorar o status espiritual. E esse é um dos preceitos, né? Então, por isso que a caridade é tão valiosa. E isso a gente aprende cada vez mais. A gente não aprendeu isso do dia para a noite, né? A prática do bem foi ensinada mais de 2000 anos atrás, mesmo antes. Outros que vieram, né, passando informação antes de Jesus, Buda, Zoroastro, quantos outros tiveram? Né? Estou falando dois assim, que são bem conhecidos, Krishna. E Jesus também, na sua época, foi o maior mensageiro, é o que a gente acredita, nós somos cristãos, que é um outro ponto da doutrina espírita. Infelizmente, aí eu não vou entrar nem no ponto aqui, porque aí precisaria de uma linha mais técnica, mas há algumas religiões hoje, pessoas que falam, e aí isso vai se divulgando e vai aprendendo, falam que nós não podemos ser cristãos, que nós não somos uma religião cristã. Como não? A nossa base é cristã. Toda a doutrina espírita, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo que os Espíritos passaram para a gente foi baseado só porque eu não acredito que existe o tal do não sei o quê. Isso são coisas técnicas, gente. Né, que as religiões precisam disso. Mas se você tem Cristo como sua base, tem Cristo como base para tudo que a gente fala, você é cristão, você acredita em Cristo. Eu também posso dizer que eu sou budista, eu não pratico budismo, mas eu acredito muito na mensagem de Buda. Né? Mas a doutrina espírita ela é baseada nos ensinamentos cristãos. Jesus Cristo só teve um. Então nós somos sim espíritas e somos cristãos. Né? Não tenho dúvida sobre isso. Quando alguém fala alguma coisa fora, não, mas vocês não são cristãos, como não? Né? Porque tecnicamente isso aqui, porque vocês não acreditam nisso, então não pode ser cristão. Para mim, ser cristão é ter Cristo, né? Os ensinamentos dele, aquilo que ele nos ensinou, ok? Bom, então o bem, esse foi o maior ensinamento dele. O bem para com qualquer pessoa, para aquele que matou, para aquele que pecou, para aquele que não ajudou, né? Claro, a gente está muito longe desse amor, né, dessa caridade que ele nos ensinou, mas a gente já sabe como é que é, o caminho a gente já sabe. Percorrer o caminho, executar esse caminho é outra história. Os espíritas também acreditam em Deus como inteligência suprema, autor das leis, da natureza e criador do universo. E aí vem uma outra polêmica, que eu já ouvi falar também. Na doutrina espírita não se acredita que Jesus é filho de Deus.
que ele é só um espírito evoluído. Claro que não. Todos nós somos filhos de Deus. É óbvio que ele é filho de Deus também. E o que ele fez, ele era um filho de Deus especial, né? É o que a gente entende da doutrina espírita. Então, quem quiser, acho que foi semana passada que o Cleiton fez uma palestra que nós demos uma vasta bibliografia que pode ser procurado. Jesus Cristo não é só um espírito especial evoluído. Ele foi, sim, um espírito especial evoluído e ele é filho de Deus como todos nós, né? Ele tem a mesma característica que a gente como filho de Deus, só que, óbvio, é muito mais evoluído. Aí a confusão de como algumas religiões encaram, né, que Jesus e Deus são a mesma coisa. Isso é que a doutrina espírita distingue. Deus é o Criador. Jesus foi um representante que veio aqui, sim, filho dele como nós, com uma evolução muito maior. Né? Muito maior. Mas ninguém desassocia a questão da paternidade, né? Que Deus não é uma pessoa, né? Essa que é a diferença, ok? Então, se vocês ouvirem alguma coisa... E eu achei, inclusive, matérias numa revista falando, né? Que eles tentam falar sobre as religiões, aí fala lá em todos os preceitos da doutrina espírita, 99% certo. Aí eu li lá, não, e eles não acreditam que Jesus Cristo seja filho de Deus e que ele é só um espírito evoluído. Não, a gente nunca pregou isso, não existe lugar nenhum falando isso. Bom, então, de novo, existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, esquecimento temporário das vidas passadas, né? E tem um porquê, a gente também já falou sobre isso aqui, já estudou por que a gente esquece, por que a gente não lembra, senão a gente não tem o mérito, né, daquilo que a gente precisa passar. É por isso, o principal motivo é esse. Comunicabilidade dos espíritos, fé raciocinada, porque não existe nenhuma doutrina que não precise da fé. Quantas coisas que eu não consigo provar ainda? A ciência não prova. Se não for a minha fé, se não for o meu pensamento lógico de tentar entender isso, eu vou desacreditar de tudo. Né? E é o que está acontecendo na atualidade. Muitas pessoas estão começando a desacreditar, não só do espiritismo, mas de tudo. Porque aí nós vamos entrar no ponto daqui a pouco sobre adoração. As pessoas estão criando adoração sobre as coisas ou sobre determinadas religiões ou seres e elas se decepcionam. E no momento que elas se decepcionam, porque elas também são imperfeitas como todos nós, elas abandonam. E aí ficam perdidas. Vão de um lugar para outro, misturando conceitos que faz parte do aprendizado também, faz parte do desenvolvimento. Mas nós queremos isso. Por isso que eu, particularmente, né, e acho que a maioria de vocês aqui tem a doutrina espírita como uma coisa que te traz para uma fé raciocinada. Não é que tudo que vamos falar aqui eu vou acreditar piamente. Então, claro, vocês sabiam que dentro da doutrina espírita se fala da evolução do ser, começando lá no ser mineral, passando pelo vegetal, depois pelo animal, hominal, que somos nós, sem falar no elemental, que é ainda mais conflito ainda. Tem uma matéria só sobre isso, uma aula só sobre isso. Mas eu tenho como provar isso hoje, talvez a ciência atual não consiga provar ainda. Existem, né, lacunas, não significa que não seja verdade. Né? Eu tenho vários exemplos de coisas que a ciência não provou e é verdade. Bom, lei da evolução, lei do amor, sem necessidade de templos. Isso aqui não é um templo. Né? A gente não precisa do templo. Por quê? Porque não existe hierarquia. Eu não sou o chefe aqui, ninguém é chefe. Nós trabalhamos em colaboração, com responsabilidades. Então, quando você vai para uma casa, obviamente, como é que é uma casa espírita constituída? Por pessoas, por vontade própria, que se juntaram voluntariamente e quiseram criar aquilo, de alguma forma para se ajudar a si próprios, porque eles precisam, e também para ajudar as pessoas que podem. E normalmente essas casas são conduzidas por quem? Por quem iniciou o trabalho, por quem está mais tempo. Nós temos um grande exemplo de um colega nosso aqui, amigo nosso, o senhor Antônio Babler. Quantos anos está nesse grupo? Mais de 20 anos, desde o começo. Esse grupo tem 20 anos. Né? E está aqui. Passou por altos, baixos, né? É normal, mas está aqui. Então, é assim, não existe hierarquia. Ele não é meu chefe, eu não sou chefe dele, não existe essa hierarquia. Isso é bom, né? Só que, óbvio, precisa de organização também. Então, por isso que existem as federações, né? A gente já ouviu falar da Federação Espírita Brasileira, Aliança Espírita Brasileira, Federação do Estado de São Paulo, porque aí são organizações, lógico, né, que precisam ter, mas não existe templo, não existe isso dentro da doutrina espírita. E a gente sempre tem que focar o quê? Na mensagem, não no fato. Principalmente quando a gente fala do nosso maior exemplo, que é Jesus. É muito mais importante o exemplo, né, do que o fato em si. A mensagem, isso o Cleiton passou muito bem na última palestra, na outra semana, né, Cleiton? Na outra semana que o Saulo estava aqui.
a mensagem é muito mais importante do que discutir se ele era branco, se ele era negro, se ele era pardo, se ele tinha cabelo enrolado, se ele tinha cabelo liso, se ele era filho de José, se ele era filho de José, se Maria era virgem ou não. Claro, tudo isso faz parte da história, é legal a gente estudar, conhecer, mas não é o mais relevante, né? O relevante é a mensagem. Adoração, né, que era o ponto que eu queria chegar. O Espiritismo não é e nem poderia ser contra a adoração ao Criador do Universo, que é Deus. Nós adoramos Deus. E nós adoramos Deus não é da boca para fora, nós adoramos Deus no dia a dia, nas nossas atitudes, né? Tudo que a gente faz, de alguma forma, a gente está adorando a Deus, porque a gente está né, ou pedindo, ou agradecendo, isso é uma forma de adoração. O que a doutrina espírita é contra, né, no sentido de que não apoia, é a adoração de uma pessoa, a adoração de uma imagem, né? A gente não precisa disso. Se você precisa daquilo, também não é nenhum, não existe um pecado. A doutrina espírita fala que não deveria usar o talismã, fala mesmo. A doutrina espírita fala que não precisava ter o santinho em casa lá, mas faz bem para você? Qual é o problema? Não tem problema nenhum, né? Ninguém vai ficar pior por causa daquilo. Mas à medida que você vai aprendendo mais, você vai perceber que aquilo não é necessário, que é mais importante outras coisas, ok? Então, disseram ainda, só estou lendo um trecho para lembrar, as entidades superiores responsáveis pela codificação que a adoração está na lei natural, pois resulta em um sentimento inato no homem. Tá vendo? Não tem nada de errado, é inato no nosso período de evolução, no nosso momento de evolução. A adoração verdadeira, ela é do coração. Aceituar os espíritos esclarecendo a Kardec. Isso foi tratado dentro da doutrina espírita, gente. Eu não trouxe aqui do nada. Né? Adorar a Deus em termos espíritas significa amá-lo com fervor e sinceridade. Converter o próprio coração num santuário de compreensão e bondade, transformar a alma numa forja viva de ações práticas que resultem no bem e na felicidade do próximo. Agora, vamos falar um pouquinho dos seres que a gente idolatra. Chico Xavier, quantos de nós não idolatramos ele? Nossa, ele é um ser perfeito. Nossa, graças a Deus ele já foi, né? Já se foi, eu estou falando graças a Deus no sentido, eu nunca ouvi nenhum grande problema com ele, sobre ele. Mas e quantos não tiveram essa oportunidade e por algum erro, por algum deslize foram crucificados, entre aspas, né? E aí a gente pode citar vários exemplos. O próprio Kardec, que é o que está acontecendo agora sobre a polêmica da doutrina espírita, que eu vou falar já já, né? Mas já tivemos muitos outros médiuns. Infelizmente, caras que fizeram coisas muito ruins mesmo, que se perderam no caminho. Aquele caminho que eles estavam, talvez, traçando de uma forma boa, de repente se perderam. Um grande exemplo, João de Deus. Quantas pessoas não falam, nossa, João de Deus, né? Nossa, esse cara, esse médium, não sei o quê. Isso é adoração. Dado o momento, se descobre que ele era um problema, né? Não vou dizer nem que ele era um falsário, porque possivelmente tudo que ele fez antes tinha um sentido, mas em algum momento ele se perdeu, né? Então é muito perigoso. Recentemente, o que aconteceu com o Dalai Lama? Né? Com a atitude do Dalai Lama. Só que qual é a nossa primeira atitude? Julgar. Sem saber dos fatos, sem saber do detalhe, sem saber da circunstância. E eu não estou defendendo aqui o Dalai Lama porque eu tenho minha opinião própria sobre o que aconteceu. Acho que foi errado, né? Foi uma atitude muito errada, né, o que ele fez. Mas aí eu comecei a entrar no julgamento mesmo, né? Que aí já existe esse julgamento. Esse julgamento já existe. A sociedade tem regras, tem leis sociais, leis federais, mundiais, globais, né? E cabe a nós, obviamente, a gente não tem que ficar quieto, mas como a gente vai fazer esse julgamento, né? Como que a gente vai interpretar isso? Então, não quero entrar nesse ponto, porque o Dalai Lama, ele era um exemplo, ele era muito adorado. E agora, possivelmente, vai acontecer uma mudança por causa de um ato que ele cometeu errado. E ele é um ser humano, não esqueçam disso, ele é um ser humano. Cometeu um ato errado e ele vai ter que pagar por aquilo de alguma forma, né? Seja na justiça do homem, seja na justiça de Deus, aquilo vai mexer com a consciência dele, de quem está perto daquilo. E não é o ponto aqui que eu vou falar da nossa doutrina. Fora da caridade de salvação, falei bastante, né? Bezerra de Menezes disse uma vez, alguém já ouviu falar de Bezerra de Menezes? Então foi um ser que esteve no nosso planeta encarnado, foi um médico e desencarnou, e no desencarne ele começou a trabalhar, né? Já conhecia a doutrina, era um grande divulgador e continua trabalhando no plano espiritual, formando orbes de
de espíritos para trabalhar ajudando as pessoas até hoje é muito conhecido, né? Tem livros escritos falando sobre isso. E uma vez o Bezerra de Menezes, numa das frases dele, ele falou que ele não seria espírita, né? Porque ele era espírita, se Kardec na codificação tivesse falado que fora da igreja não há salvação. Ele falou, a sorte foi que Kardec falou que fora da caridade não há salvação. Aquilo foi o que chamou ele, porque ele era um cara muito caridoso, né? Pelo que a história conta também, né? Que ele era um cara muito caridoso, ele queria sempre ajudar, ele fazia o máximo para ajudar as pessoas, tanto encarnado como desencarnado. E um outro ponto, a gente fala, pô, mas eu não faço mal. Mas e o bem? Só não fazer o mal não é suficiente. A caridade é fazer o bem. Eu só ficar acomodado, eu sou uma pessoa do bem, eu não faço mal para ninguém. Tá bom, o que você faz de bem para mim, né? E o bem, de novo, não é doar o seu dinheiro, não é fazer lá no Lighthouse que a gente vai, ou fazer a festa aqui de cima de cada dia. Isso também é bem, lógico, a gente está fazendo com uma boa intenção. Mas tem muito mais para se fazer no seu dia a dia, né? Com os outros, com o irmão, com o vizinho, com o amigo, com a esposa, com o marido. É isso que é. Então, não se acomodem. Não fazer o mal não é suficiente. Bom, estudo. Continue estudando. Não tentem desfazer dos estudos preciosos e minuciosos, mas sim expandir o conhecimento. Isso aqui são anotações minhas, é a minha opinião aqui. Então, eu falei para vocês que quando fosse a minha opinião eu ia falar. Não tentem mudar sem ter o conhecimento suficiente, porque teve muita gente, muitos estudiosos, muito dedicados, muito mais do que a gente, que fizeram esse estudo muito antes da gente. E eles não erraram. Eles podem ter cometido alguns enganos em alguns pontos, obviamente, que depois vai ser esclarecido, vai ser ajustado, mas procurem expandir esse conhecimento, além daquilo que Kardec trouxe, além daquilo que Chico Xavier trouxe, né, ou outros, que aí sim a gente está ganhando, assim a gente vai conseguir acrescentar. Uma coisa que também, minha opinião aqui, nome espiritismo, não importa. Talvez daqui 100 anos ninguém vai mais falar do espiritismo. Não importa. Falou, nossa, viu? O espiritismo acabou, hein? Caramba, né? Não prestava mesmo que acabou, né? Não importa o nome. O que importa vai ser o ideal, a ideia que ficou. Essa é a minha opinião. Ok? A ideia que ficou, se a gente conseguir de alguma forma, e eu estou aqui 160 anos depois, passar essa informação como Jesus passou mais de 2000 anos, já valeu. O nome não importa, né? Vamos pôr isso na sua cabeça. Basta apenas frequentar um centro espírita? Não, se não estudar, você vai estar sempre à mercê de alguém. Tudo que eu falar aqui, você fala um monte de mentira, você vai falar, pô, o Ricardo está ali na frente, ele está falando, é verdade. Não, eu só li, né? Eu só fui buscar alguma coisa para aprender um pouquinho mais. E aí, a gente tem algumas práticas novas acontecendo. Quantas pessoas já não ouviram falar assim, me falaram da terapia regressiva e vidas passadas, isso não é tratado dentro da doutrina espírita inicial. Ou a transcomunicação instrumental, ou a apometria. Não se falavam dessas coisas, não deu para o Kardec, para os espíritos daquela época abordarem todos esses assuntos. Pode até ser que eles tinham um conhecimento, mas não foi abordado. Então isso aqui invalida, porque não está lá nos 5 livros de Kardec, então não vale, não serve. Por que não? Se tiver o mesmo sentido do que a doutrina espírita trouxe, tiver fundamentos, vamos estudar, vamos aprender. E Emmanuel fala isso num dos livros dele, ele fala, todavia, urge o estabelecimento de recursos para a ordenação justa das manifestações que dizem respeito à nova ordem de princípios que se instalam vitoriosos na mente de cada um. Ele está falando sobre essas novas coisas que estão surgindo. Ele não fala que não pode, que não está errado, não. Ele fala, a gente tem que tomar cuidado, né? Senão, hoje a facilidade de se criar coisa é muito maior do que há 160 anos, né? Ou mais ainda do que há 2000 anos atrás. Com chat GPT, então você pode criar qualquer coisa agora, né? Inteligência artificial. O que estão dizendo aí? Quem já ouviu alguma polêmica aí, recente, sobre o espiritismo? Não sei se é recente, sobre a questão racial. Racismo, exatamente. É esse ponto que eu queria trazer aqui hoje. Então, vou pedir, no momento da minha edição do vídeo, provavelmente eu vou cortar essa parte, porque simplesmente para preservar a mim e todos aqui. É um assunto muito complicado, muito polêmico, que pode gerar consequências que a gente não tem como medir. Então, mas eu vou falar aqui, eu vou expor a minha opinião, cada um tem a sua opinião, né? Então, o que estão falando aí justamente é sobre Kardec ser racista, né? E o que vocês acham, verdade ou mentira?
dizendo que dentro da codificação de Kardec ele citava algumas coisas que têm cunho racista, ok? E eu me lembro que alguém postou isso num grupo nosso. Eu falei assim, calma gente, vamos ter cuidado para falar sobre esse assunto, que é um assunto muito complexo, né? A gente tem que estudar, vamos entender mais o que está se falando, o que é verdade, o que não é. E eu fui um pouquinho mais a fundo aqui e achei alguma coisa. Também, de novo, não sou dono da verdade. Vamos buscar os seus próprios conhecimentos. Desde 2006, fato, é exigido no Brasil, por uma lei, que haja notas em livros explicando, porque esse livro trata-se de 1800 e pouco. Então, existe uma lei que obriga, que foi obrigada, inclusive, a ser feita uma revisão, né, dos livros da doutrina espírita. E isso não acontece só com o espiritismo, tá, gente? É toda a nossa crença. Que você é obrigado a explicar o contexto histórico, cultural e social existente na época onde foi escrito, que no caso foi século XIX, na Europa, né? Época e local em que foram redigidos os textos. Então, apesar de Kardec ter falado isso, existem mais ou menos 5 trechos na revista, na obra Apóstolos, e acho que mais algum lugar ter falado isso. Isso contradiz a tudo que ele dizia, né? Porque ele falava exatamente, através dos ensinamentos dos Espíritos, né? Da importância da diversidade humana. Isso há em vários trechos. Eu vou ler mais um trecho aqui. Em diversos pontos de sua obra, o codificador Allan Kardec se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que em contato com outros polos de civilização vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do processo geral ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração de sua pele. Existem várias passagens. Ele nunca foi de falar de separar ou segregar. Aí é onde a gente entra no nosso julgamento. Vamos ler. Aí é a parte que eu acredito. Claro que vai ter alguns espíritas que estão condenando, algumas pessoas fora que estão condenando. Aceitável. Então, ainda mais naquela época, no contexto cultural. Ele tinha um conhecimento. Como eu falei no começo, eu comecei aqui, Kardec e todos os outros estudiosos, eles tinham conhecimento daquela época, daquela cultura daquela época, e aquilo ainda estava enraizado. Então, esse foi um grande erro que ele cometeu, infelizmente. Está lá, está escrito, ele escreveu, ele trouxe aqui. Se foram os espíritos que de alguma forma trouxeram isso para ele, não conseguiram elucidar, ou talvez eles colocaram uma armadilha para ele mesmo, né? Para algum dia aquilo se refletir de uma forma diferente. Mas está lá, gente, não é mentira, está lá. Peguem a revista espírita publicada, tem vários anos de publicação. Mas isso não nos faz, não deveria nos fazer julgar simplesmente por esse fato e tirar dele tudo aquilo que foi feito. E aí é onde eu entro, seja o Dalai Lama, seja quem for, né? Porque claro, cometeu um erro sim, mas tem mensagens por trás que são mais importantes que isso. Mas aqui eu não estou à defesa do Kardec, não é aqui a minha intenção. A minha intenção é entender o que aconteceu historicamente, politicamente, o que acontece hoje. Existe um movimento político muito forte nisso e que influencia, mas que a gente tem que tirar a nossa própria conclusão. Então é importante para quando a gente entrar numa conversa dessa, a gente poder saber falar sobre aquilo, dialogar, não é se defender nem combater, porque ele não precisa disso. O que ele falou já está falado, está na história, está aqui, está escrito, tá bom. Agora a gente tem que seguir em frente, né? Vai desfalar o que ele falou, né? A questão é essa. Não adianta desfalar. Tá lá, o contexto está lá. Exatamente. E é o que a gente tem que eu vou falar assim, não, ele não falou. Não, estava lá sim. Só que eu acredito que a intenção dele não era essa. A intenção dele era demonstrar com o conhecimento que ele tinha, que também era limitado. Ele não era perfeito. A gente tem que tentar refletir. Não deveríamos idolatrar. Vamos entender a doutrina, a mensagem de Jesus, a mensagem de Kardec, qualquer um que veio, né? Então é isso, gente. Basicamente era para a gente refletir. E o futuro da doutrina, que é o final, né? Que eu ia fazer a pergunta. Vai acabar? Não, o que vocês acham? Não. Talvez. Vai chamar Spiritism. doutrina do espaço, mas não sei, né? Não vai ser mais dos senhores do espaço, não sei. E os jovens? E as crianças? Cadê? Quanto a gente está passando para eles? Eu estou vendo pessoas aqui da minha idade, 25, 30 anos aqui. Cadê os jovens? Cadê as crianças? Quanto que a gente está passando para eles? Qual é o ensinamento que a gente está passando para eles? Começando pela nossa casa, né, pelos nossos filhos, pelos nossos próximos. Como é que a gente vai divulgar? Eu estava num evento, num congresso agora na Flórida, que nós tivemos,
tinha um grupo específico de jovens, eles mesmos falaram, é pouco divulgado por jovens, né? E era uma doutrina justamente para buscar isso, que é o raciocínio que eles tanto precisam, de não ficar acreditando só por acreditar, entender a lógica, o que está por trás. Está faltando o quê? Nós, os velhos, fazemos isso da forma correta, para isso se expandir, não ter vergonha. Qual é a vergonha? Porque eu acredito no Espírito e outros não acreditam? Eles acreditam nas outras coisas que eu também não acredito. Qual é o problema? Eu respeito eles do mesmo jeito, as outras religiões, as outras doutrinas. Me veio. Talvez porque os jovens já vão trazer isso pronto e a gente ainda tem que elaborar as questões morais. Meus filhos dizem isso, não acredito, claro, mas eles são corretos, não tentam agir sem preconceito, sem racismo, encaram opções sexuais. Então vamos encerrando. Então, eu queria agradecer muito pela paciência de todos. Vamos pedir então para que o nosso mentor espiritual, nosso mentor individual, possa nos acompanhar no nosso caminho de volta para as nossas casas, nos proteja, nos ajude também a refletir, cada um de nós, sem julgamento. Nós não precisamos fazer propaganda das nossas crenças, daquilo que a gente acredita ou desacredita, mas que a gente possa ter oportunidade de reflexão, de entender, de buscar o aprendizado, de buscar outros entendimentos, outras opiniões, ser mais paciente também com o outro, nesse sentido, mais tolerante. E vamos agradecendo, como cristãos que somos, ao nosso Mestre, Jesus, o maior exemplo que nós tivemos aqui na Terra, pedindo a Ele, com muita humildade, que nos receba em seus braços, com o amor que Ele sempre dedicou a todos nós, estando sempre entre nós, nos apoiando, nos leve até o nosso Pai maior, ao Criador, aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu tudo que temos aqui para viver, através da oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja.